Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos só fazer a aula de ontem, né, que a gente teve uma pequena dificuldade devido ao Face, né, a live do Face. Hoje a gente já vai entrar com outro programa. Então, vias de administração de medicamento. A gente vai falar sobre algumas delas. Por que a gente está falando de vias de administração no meio aí do conteúdo? Porque para processo de absorção é muito interessante as vias de administração. Então, a gente está falando de absorção de medicamento, a gente já vai estar chegando na distribuição. Então, vamos lá. Via oral, inalatória, né? Via gasosa, que a gente tem falando tanto via parenteral, adesivo transdérmico, retal, óvulos vaginais e via tópica. Então vamos, processo de via oral. Então, professor, qual que seria as vantagens e as desvantagens? O via oral tem por vantagem facilidade de administração, o próprio paciente pode tomar, pode administrar, menos dispendiosa. Então, imagina o seguinte, não precisa de um auxiliar, não precisa de um técnico, um enfermeiro para estar administrando, certo? Não precisa de nenhuma técnica para poder administrar, é engolir o comprimido, certo? Contraindicação. Então, nós tínhamos falado sobre qualquer distúrbio no trato gastrointestinal, tanto para a via retal quanto via oral. Então, náusea, vômito, diarreia, dificuldade para engolir. No caso da náusea e vômito, o paciente vai jogar o comprimido para fora, certo? Da diarreia, o tempo que o medicamento deveria permanecer no trato gastrointestinal para que haja absorção, para que haja distribuição, para que haja metabolismo, enfim, ele está sendo excretado de forma mais rápida. Ok? Então, absorção do via oral intestinal, né, a gente vai ter também a figura da primeira passagem. Lembra que vai ter uma parte do comprimido, uma parte da droga que vai ser inativada no fígado. Então a gente também tem essa questão do via oral. Absorção sublingual. Então tínhamos falado também, principalmente, dos medicamentos de emergência. Então a gente tem uma absorção maior, você consegue colocar na corrente sanguínea do paciente uma concentração bem maior de fármaco, porque não passa pela veia, a porta hepática e não tem essa degradação do fígado, certo? A exemplo disso nós temos antidepressivos, analgésico, Toragesic, que a gente falou ontem na live, né? Um excelente analgésico, Rivotril, nitrato, a isosorbida nós falamos que é droga de emergência, angina do peito, né? Então, o paciente com angina com dor coloca o comprimido debaixo da língua, ação mais rápida, né? Disponibiliza uma concentração de fármaco maior na corrente sanguínea em um tempo menor. A absorção nas veias debaixo da língua, porque debaixo da língua é bastante vascularizado. Certo? Então, só retornando aqui um pouquinho na via oral, aí a via oral entra, né? Os comprimidos, os xaropes, as diversas formas farmacêuticas que podem ser que o paciente pode engolir, né? Por via oral. Tá? Para a gente linkar com o nosso trabalho de formas farmacêuticas. Então, via retal. Via retal nós temos supositórios, irrigação de lavagem, enemas. Citei ontem na live também os enemas, pequenos enemas, que são utilizados algumas substâncias para lavagem gástrica, né? São pequenos, um pouco diferente dos enemas. Então vamos lá, quais as vantagens? Protege os fármacos suscetíveis à inativação gastrointestinal. Então, qualquer droga que tem inativação ou degradação gastrointestinal, o via retal já resolve aí. Retal e hepática. Por que hepática? Pouca quantidade desse fármaco via retal vai ser inativado pelo fígado, né? Então, se a gente tem uma concentração de apenas 50% passando pelo fígado, outro 50% vai chegar diretamente na corrente sanguínea para fazer ação. Desvantagem, mesmo que eu tinha citado na via oral, distúrbio do trato gastrointestinal. Se o paciente está com diarreia, você não vai aplicar nenhum medicamento via retal, ok? E também possíveis irritações que podem acontecer na mucosa, certo? Indicações, pacientes em coma. Né? Então, paciente que não pode, ou está entubado, tem algum processo que não pode aplicar por outras vias, o via retal seria a alternativa. Lembrem-se que a gente tem reforçado muito na aula. Supositório, via retal é só supositório? Não. O supositório é uma forma farmacêutica. Podem ser incorporados outras drogas, né, nesse supositório. Exemplo aqui, diazepam, metronidazol, anti-inflamatórios, antieméticos, analgésicos. Certo? Aqui deu o exemplo da pomada para hemorroidas. Então, aqui você tem anestésico, você tem adstringentes. Então, você tem outras substâncias também vinculadas à forma farmacêutica supositório. Ok? Então, vamos lá para o próximo.
Via parenteral, certo? Então eu tenho falado para vocês, dando o exemplo, mas aqui embaixo está a definição. O que seria parenteral? Ao lado, né, na periferia, ao lado do tubo digestivo. Então, tudo que for ao lado do tubo digestivo é via parenteral. Exemplos que a gente utiliza muito: intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, são as vias que a gente mais vai utilizar. Outras vias parenterais, a gente tem intraarterial, né, tratamento de carcinomas, drogas vasodilatadoras, então drogas que precisam de um volume, né, que precisam ser colocadas na artéria. Intracardíaca, exemplo da adrenalina. Intratecal, a gente tem drogas também, medicamentos oncológicos que são utilizados intratecal, intraperitoneal, intraóssea, intraarticular, intrasinovial, são exemplos de outras vias parenterais, né? Só que geralmente essas vias utilizam um aparato maior, então precisa ou internar, ou precisa que o paciente fique sob vistoria, e geralmente quem faz nessas vias mais invasivas são os médicos, né? Ou alguns enfermeiros especialistas. Via intradérmica, né? Então, outra característica dos processos das vias de administração injetáveis é você observar o volume. Então, na via intradérmica é uma via muito restrita porque é um volume de 0,1 a meio ml. Então, assim, é muito pouco. É uma quantidade muito restrita. Ontem a Maria me perguntou sobre Deus, agora eu vou esquecer. A BCG, a aplicação da BCG. Então, a vacina contra a tuberculose. Você tem uma reação vacinal. Então, é uma quantidade muito pequena, certo? Só que aí você tem aquele hematomazinho por conta que tem uma reação vacinal. Porque a vacina atenuada, né? O micro-organismo ali atenuado. E outro exemplo que a gente deu ontem, só que não é via intradérmica, é essa mesma BCG utilizada para câncer de bexiga, só que num volume bem maior. Mas vamos nos ater aqui que a via intradérmica apresenta um volume muito pequeno, né? E geralmente utiliza uma utilização muito corriqueira dela é o teste de hipersensibilidade. Okay? Então, fazer de sensibilização, descobrir qual agente que o paciente tem alergia. Então, vamos para frente. Outra via que comporta pouco volume é a via subcutânea. Né? Então, assim, aqui também a gente tem restrição de até 3 ml. Dependendo do serviço onde vocês estejam, vai restringir até 1,5 ml. Então, é uma via muito restrita. O que mais a gente utiliza na via subcutânea? A insulina, a aplicação da insulina. Então, assim, é a droga que a gente mais utiliza, tanto na assistência hospitalar ou na unidade básica, a gente utiliza muito. Até o paciente em casa também utiliza muito essa via. Intramuscular, aí aqui a gente já aumenta um pouco o volume, dependendo também do músculo escolhido para a aplicação da via intramuscular. Então, eu tenho aí de 2 até 5 ml possíveis de ser administrado. Professor, pode mais? Pode, só que não é indicado. Por quê? Porque você vai causar hematoma, vai causar desconforto no paciente. Ok? E lembre-se, como a gente falou na live ontem, 90 graus. Né? Isso aí a gente aprende nas técnicas de enfermagem, mas nos processos técnicos, mas aqui já fica a dica. Ok? Via endovenosa. Aqui a gente tem um processo de uma quantidade, um volume irrestrito. Você pode colocar um volume bem maior do que nas outras vias, ok? Introdução diretamente na veia do paciente, aplicação em membros superiores, evitar articulação, melhor local, face interior do antebraço esquerdo, certo? Então, indicações: necessidade de ação imediata do medicamento, de injetar grandes volumes, principalmente para hidratação também, introdução de substâncias irritantes. Exemplo que eu citei ontem, as drogas, os quimioterápicos, né, os antineoplásicos, são drogas irritantes utilizando essa via, também por ser irritante, também pelo volume, né, no qual ele é diluído. Então, a via tópica. Então, para a gente quase finalizar aqui, a via tópica ou administração epidérmica, aplicação de substâncias ativas diretamente na pele. Então, aqui a gente tem ação local, não tem ação sistêmica. Então, a gente tem pomadas, cremes, spray, loção, colutório, pastilha para garganta. Professor, mas na garganta é local? Sim, a via tópica é local porque ele não tem ação sistêmica. Vai fazer efeito no local da administração. Ok? Então, vamos pensar sempre
nas vias que eu citei aqui para vocês, qual é os prós, o que é indicado, o que é contraindicado, que paciente vai ser elegível para essas vias. Ok? Então vamos lá, via respiratória, inalatória ou pulmonar. Lembrando ainda da live e das aulas que a gente vem comentando, falei para vocês que a troca gasosa no pulmão é muito rápida, então a via inalatória essa ação de chegada, de absorção, de chegada do local de administração até a corrente sanguínea é muito rápida. Foi o que eu citei ontem na live, da gente falar sobre segurança, né, a segurança de administração. Por que via oral é muito mais seguro do que a via injetável, a via endovenosa? Porque na via oral, você errou a droga ou errou a concentração, você consegue fazer lavagem gástrica nesse paciente, você consegue, pelo menos parcialmente, retirar a medicação do paciente. Na via endovenosa não, aplicou, já foi. Via inalatória também não é tão, digamos assim, seguro, porque errou a medicação, já foi, já teve essa troca gasosa, já está na circulação. Então, exemplo, aplicada no nariz, aplicado na boca, né, na via oral também, só que você aspira para ir para o pulmão. Então, nebulização e vaporização, utilizado aparelho nebulizador, ele consegue gerar uma névoa para administrar esse medicamento, aspirado pelo nariz e através da boca. Aplicação na garganta, abrir bem a boca, apertar o spray. Geralmente, pacientes que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as DPO6, utilizam essa via, né? Broncodilatador e outras drogas. Então, aqui uma tabelinha para a gente dar uma analisada do processo de administração. Então, a velocidade, né, que chega a essa medicação, né, onde ela vai chegar na corrente sanguínea. Então, aqui o gráfico, a linha rosa, essa é uma rosa um pouco mais clara, nós temos endovenosa. Então, não apresenta absorção. Se cair na prova, todo mundo vai acertar. Qual a via de administração de fármacos que não apresenta absorção é a via endovenosa, certo? Porque já chega direto na circulação sanguínea. Em sequência, a gente tem a via intramuscular, subcutânea e, por último, a via oral, porque a gente tem o tempo de desintegração do comprimido ou de distribuição dessa desintegração da forma farmacêutica até o local de ação. Vamos aqui mais para frente. Então, a gente já chegou aqui. Então, pessoal, sobre formas farmacêuticas é isso. Eu gostaria que vocês lessem o material, esse material e os outros materiais para a gente discutir na live. Ok? Então vamos até daqui a pouquinho que a gente vai fazer nosso encontro na live. Então vamos estudar e a prova é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Né? Vocês vão observar a via que vocês vão elencar de acordo com idade do paciente, no caso da via intramuscular, a massa muscular do paciente, se ele pode ou não, se essa via de administração é mais adequada de acordo com as necessidades do paciente.